Mas o que seria então um outro caminho para a gente aproximar esse problema, para a gente tentar alcançar esse impasse, né? Aí entra em cena o que eu coloquei para vocês na segunda citação que estava no começo desse vídeo, que é a do Desmond Mpilo Tutu, né, o arcebispo Tutu. Ele foi uma figura também muito importante lá na luta de fim do apartheid, de reconstrução da África do Sul. Ele, junto com Nelson Mandela, né, foram as duas figuras, né, destacadas nesse processo. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 e também participou, comandou, né, a Comissão da Verdade e Reconciliação para a reconstrução da África do Sul. Então, com o Tutu, a gente encontra muito dos fundamentos filosóficos, dos conceitos mesmo que orientaram a construção desse processo de saída, né, e transição pós-apartheid, né? E um conceito muito importante, muito destacado, que vem pela tradição africana, pelas origens, né, filosóficas, é o de Ubuntu, né? Ubuntu é um conceito difícil de colocar na nossa linguagem, na nossa lógica de racionalidade, né? É difícil de ser traduzido. Ele tem muitas acepções, ele condensa muitos significados, né? Mas ele é um conceito que basicamente sustenta essa ideia de que nós, enquanto indivíduos, estamos intimamente conectados uns com os outros e com a ideia de humanidade. Existiria um todo da humanidade, um universal do humano que nos conectaria, né? Uma das tradições que o Tutu oferece, né, Mandela também tem falas nesse sentido, né, é que o Ubuntu colocaria assim para a gente que eu só sou uma pessoa a partir do que eu sou em relação a você. Né? A partir do que eu sou em relação aos outros, ou através dos outros, é que eu me torno eu. Né? Que a minha própria existência é um processo que se atualiza nessa relação, nesse encontro com os outros. Estariam todos, né, ligados, amarrados, enlaçados nesse arranjo de vidas. Tutu vai traçar duas diferenciações, né? Uma é de entender que o Ubuntu não é exatamente assim um coletivismo banal, né? Como se num lado a gente tivesse o puro individualismo, que seria um sujeito totalmente autônomo, e do lado de cá a gente teria uma pura coletividade massificada em que você perde a sua própria identidade. Não é isso, não é nenhum desses extremos e nem é um meio termo entre os dois, né? O Ubuntu é uma operação lógica em que a minha própria singularidade só se atualiza quando ela passa, quando ela de alguma maneira circula em relação ao outro e a esse elemento terceiro que é o todo, que é essa vida comunitária, que é essa vida conjunta. E não só isso, né, mas tem uma colocação muito interessante do Tutu, que ele opõe essa lógica filosófica do Ubuntu à lógica de Descartes com o cogito, né, com a ideia de penso, logo existo. Né? A nossa vida, então, que se aqui no Ocidente se orientou por essa mentira do penso, logo existo, né? A ideia de que minha existência vem porque dentro da minha cabeça tem uma voz que pensa, e como eu consigo escutar essa própria voz que dentro da minha cabeça pensa, então eu existo, né? O que promoveria um sujeito individual, né? Um sujeito separado e autônomo. O Ubuntu vai no sentido contrário, né? Eu só posso existir, eu só posso me atualizar, eu só posso alcançar a minha existência na medida em que a voz circula, na medida em que eu falo com os outros, em que eu sou escutado, em que o que eu digo passa pelo outro e retorna a mim, né? Então isso coloca um fundamento de base de um processo de conexão com o outro e com o todo. Então, o que o Ubuntu permite a gente pensar desse tipo de dificuldade que a gente tem visto hoje em dia na dinâmica de reconhecimento e escuta do sofrimento, né? Para um processo de escuta legítimo, de reconhecimento do sofrimento do outro poder operar, não depende só de um jogo ali de identificação e empatia entre aquelas duas pessoas, mas depende da maneira como essas pessoas se relacionam com esse contexto, com esse todo, com essa possibilidade de uma dimensão simbólica, de uma lei na qual o reconhecimento pode operar, né? Qual que é o problema então que a gente vive hoje? A lógica capitalista, a lógica neoliberal, ela é justamente um mecanismo de destruir esses laços, né? Essa estrutura que deveria operar para que o reconhecimento e escuta das vozes pudesse circular, ela vai sendo degradada. Então isso fica muito difícil, porque tanto prejudica quem busca falar, quem busca ter seu sofrimento reconhecido,
quanto quem se coloca a tentar escutar isso, porque a própria lógica discursiva do reconhecimento está prejudicada. Então, muito menos do que ler que, por exemplo, uma pessoa que não consegue escutar o outro, uma pessoa que coloca essa competição de vítimas, é só uma pessoa sem empatia, uma pessoa fria, cruel, o que seria, de novo, individualizar os problemas, a gente precisa botar na conta que tem uma estrutura de funcionamento da coisa que está precária, né? Uma lógica de reconhecimento que está prejudicada. E cada vez que a gente tenta enfrentar esses problemas, colocando o peso exclusivamente numa individualização de cada um, se você não escutou é porque você é um mau caráter. Se você não sabe reconhecer o sofrimento é porque você é um incapaz. Se você não fez isso é porque você é um malvado. A gente está só reproduzindo essa lógica capitalista do puro indivíduo. E isso é totalmente na contramão do que o Ubuntu propõe para a gente. O Ubuntu ele é tanto a existência dessa conexão, quanto a ferramenta pela qual a gente pode curar esse tipo de relação. Então, poder curar esses sofrimentos, poder lidar com o trauma, é também poder reconstruir esse tecido mais amplo no qual o reconhecimento pode operar. Então, o que fica aí que a gente pode extrair disso tudo, né? Se existe uma dificuldade de escutar o outro, né, essa dificuldade ela é tão maior na medida em que a gente está vivendo uma situação de precariedade do laço, de destruição das relações de reconhecimento, né? Então, se para a gente, né, que está tentando escutar, às vezes parece ameaçador, às vezes parece difícil reconhecer o sofrimento do outro, porque a gente sente que isso de alguma maneira diminui ou seria uma perda das nossas condições, ou que não estaria sendo reconhecido o que é nosso, né? Entendo que o Ubuntu promove para a gente a possibilidade de pensar que não se trata de uma competição de interesses individuais, mas de uma responsabilização conjunta, de cuidado, tanto com esses que sofrem, quanto com a reconstrução dessa dinâmica de reconhecimento, reconstrução de uma possibilidade de vida conjunta. Então, quando essas vozes que antes eram silenciadas, que eram oprimidas, que não encontravam espaço para poder ressoar, quando elas começam a vir à tona, isso não é para ser lido pela gente como elas estão vindo invadir a gente, elas estão vindo roubar o nosso espaço, elas estão vindo destruir a nossa voz, elas querem ser as únicas. Não. Né? O Ubuntu traz para a gente a possibilidade de uma outra lógica. Né? Essas vozes, elas vêm para passar pela gente, para nos atravessar, para nos tocar, para elas poderem ressoar através dos nossos corpos. É sendo tocado por essas vozes que a gente pode reconstruir a potência desse laço social que se faz pela voz. E isso traz ganhos também para a nossa própria condição. A cada uma voz que ressoa, a cada uma voz que é escutada, todas ressoam. Se uma voz alcança um ouvido, é na medida em que ela toca esse todo e que ela passa pela comunidade daqueles que estão ali para reconhecer isso. Então, se a gente está interessado em poder escutar, em poder encontrar o lugar desde o qual a gente pode colaborar nessa luta e ouvir essas vozes, isso envolve também permitir ser tocado por isso, permitir que isso possa circular. E assim a gente encontra um caminho possível de fazer barreira a essa invasão de silenciamento que vem marcando nossa época. Acho que é isso que eu tinha para hoje, pessoal. Me mandem aí comentários ou impressões que vocês tiveram, ou então quem quiser mandar sugestões aí para os próximos episódios. E a gente vai levando essa conversa aí, porque eu quero escutar vocês também. Tá bom, pessoal? Falou!